a abrir a sua Bíblia e deixar aberta a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo de número 47. Amado e querido Deus, abençoa-nos aqui pelas misericórdias de Cristo. Que o Senhor possa, de fato, estar falando a cada pessoa, a cada entendimento, a cada coração. Toca nos corações, ó Pai. Revela-te. E revela a Tua vontade. E que no conhecimento da Tua pessoa nós tenhamos grandes experiências contigo. É o que nós te pedimos. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém. O profeta Abacuque, no seu extraordinário livro, como todos os livros da Sagrada Escritura são, ele diz: tenho ouvido estas notícias e me encontro alarmado. Sabe, alarmado não é apenas preocupado, alarmado não é apenas angustiado, é algo mais intenso do que alguém angustiado ou de alguém preocupado. Alguém alarmado é literalmente alguém num estado de atenção extrema. Porque isso vem daquilo que alarma. E quando nós pensamos em algo que alarma, pensamos também em algo que nos avisa, um alarme em si. Essas palavras estão juntas, essas palavras têm a mesma origem. Uma pessoa alarmada está num grau de atenção diferente dos demais. Em nossos dias, as notícias e mesmo a pregação tem alarmado o coração dos homens. O livro de Apocalipse, por exemplo, não é um livro para te amedrontar, para te preocupar. O propósito do livro de Apocalipse era consolar uma igreja sofredora, uma igreja perseguida por um poder governamental terrível contra eles. E então o Senhor dá palavras de consolo. Mas parece, às vezes, que a ênfase dada a certas palavras do Apocalipse mais amedrontam que encorajam o povo de Deus. E então, hoje, nós queremos trazer uma palavra a todos de encorajamento, de fé. Saiba do seguinte: a Bíblia diz: todas as coisas concorrem. Há uma versão que diz conjuntamente, para o bem dos que amam ao Senhor, que foram chamados segundo o seu propósito. Saiba que todos nós temos um propósito. Todos nós fomos chamados segundo um propósito de Deus. Você tem valor, você tem propósito, Deus tem um plano para a sua vida. E tudo na tua vida está e estará concorrendo para o bem da tua vida, para o teu próprio bem. No livro de Gênesis encontramos a narrativa de vários grandes homens e mulheres de Deus. Entre eles, os grandes patriarcas, a saber, Abraão, Isaac e Jacó. E a vida
dos 12 patriarcas, filhos de Jacó. Entre eles, um extraordinário homem de Deus, um tipo que estava para revelar a pessoa de Cristo em sua própria vida, que se chama José. José é um prototipo, uma revelação da pessoa de Jesus Cristo, que foi traído pelos seus irmãos, entregue pelos seus irmãos, vendido pelos seus irmãos, e que, após tudo o que passou, foi exaltado sobremaneira. E Deus também tem este propósito, volto a dizer, para cada um de nós. Tudo na vida de José se desenvolveu ao redor de sonhos. Ele próprio foi chamado pelos seus irmãos de um sonhador. Meus irmãos, é bom ser um sonhador. E nós devemos buscar sermos sonhadores. A própria palavra diz: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Há uma versão que diz: os teus sonhos. Sabemos que Deus fala e fala aos seus profetas através de sonhos e visões, de modo que sonhos são uma linguagem divina. Os sonhos são algo interessante, porque os sonhos nos cortam certos limites que a vida impõe a nós. E então, nos sonhos, ousamos viver nos sonhos, crendo em coisas impossíveis, porque o sonhar tira este limite e nos leva a vivenciar o impossível. Nem todo sonho é uma revelação, mas todos os sonhos são reveladores, porque eles falam algo de nós e mesmo da nossa vontade. A Bíblia nos mostra em diversas situações que Deus falou através de sonhos. Falou através de sonhos aos reis, magos, sendo divinamente advertido por meio de sonhos, não voltaram pelo mesmo caminho, foram por outro caminho. Por quê? Porque eles foram advertidos, instruídos. O próprio José, que desposou Maria, a Bíblia diz, enquanto ele meditava nessas coisas em seu coração, sonhou, e um anjo visitou no sonho e disse: não temas tomar Maria por tua esposa, porque o que nela está é obra do Espírito Santo. Então, diante de preocupações, de pensamentos, assim Nabucodonosor, a Bíblia diz, enquanto Nabucodonosor se angustiava e pensava no que seria depois de seu reinado, Deus lhe deu aquele famoso sonho que foi interpretado por Daniel, sobre os reinos que viriam, até o grande reino, o reino de Deus, que reduziria tudo após se levantaria aquele grande reino, o reino de Deus. Então, Deus fala através de sonhos. E a vida de José está toda marcada por sonhos. Tudo começa na vida de José com um sonho. Sonho esse que foi interpretado por Jacó. E Jacó entendeu perfeitamente o sonho
do sol, da lua, das estrelas se inclinando diante dele, dos feixes se inclinando diante de José, Jacó entendeu e interpretou o sonho. Deus tinha uma promessa de bênção para José, filho de Jacó. Mas perceba que desde o dia em que Deus prometeu abençoar a vida de José, a vida dele foi simplesmente de mal para pior. A vida de José foi uma vida que entrou em um grau de dificuldade crescente, cada vez mais intenso. Nós falamos muito da paciência de Jó, mas nós encontramos uma paciência que eu diria rivaliza com a paciência de Jó em José. Porque uma das coisas que mais me chama a atenção em José é que não há registro nenhum nas Sagradas Escrituras que José tenha reclamado, que José tenha dito, por que eu? Nem a pergunta, para quê? Ele entendeu o propósito de tudo que ele viera a passar, mas José foi de mal a pior, por um bom período de sua vida. Deus prometera exaltá-lo, Deus prometera abençoá-lo, mas a primeira coisa que acontece com José é o mal-estar entre ele e os seus irmãos. Os seus irmãos disseram, lá vem o sonhador. E José, estando ali, foi ferido pelos seus irmãos. Os seus irmãos, que eram mais velhos do que ele, deram contra ele, o feriram, quiseram matá-lo. E se não fosse Rubens, que era o irmão mais velho, se opor, eles teriam feito. De modo que por pouco José não morre. Por pouco ele não morre. E o lançam numa cisterna. A palavra cisterna ali não é simplesmente um reservatório. Essa palavra que é usada para cisterna na língua hebraica significa habitação de cobras e escorpiões. De modo que ele é lançado, até mesmo, eu diria, na esperança de ser picado por um escorpião ou por uma cobra, e pela peçonha, pelo veneno, vir a perecer. O jogaram naquela cisterna, menos mal que estava seca, porque se estivesse cheia, ele poderia até se afogar. O deixaram ali preso. No outro dia, não estando Rubens, outros irmãos disseram, vamos matá-lo. O desejo de matar José continuava neles. Continuava. O que outro irmão, Judá, disse, o que lucraríamos com isso? Alguns dizem que Judá era astuto e dessa forma buscou um caminho de impedir a morte de José. E assim, tomam José e ele é levado à caravana de escravos, ali o vendem a José, e José é levado como escravo. Ele é vendido, e não só vendido, chegando ao Egito, ele é revendido. Eu diria, se isso era bênção, se tornou bênção dobrada, mas era provação na vida de José.
E a própria palavra provação, ela deve ter um entendimento diferente, porque nós pensamos muito em provação simplesmente quanto a problemas, dificuldades, desafios. A provação, ela tem um propósito. Quando Davi veste os trajes, a roupa, a armadura de Saul e usa a espada de Saul, Davi diz: eu não posso usar isso, porque não sou experimentado, porque eu não tenho experiência com esta armadura. Mas a palavra, que é experiência, pode ser traduzida, e alguns que conhecem o hebraico dizem que a palavra de fato é: eu não sou provado. Provação não é para que Deus te leve a problemas ou dificuldades. É através até dos problemas e dificuldades que Deus te capacite, que Deus te treine. A provação é a forma que Deus age, uma das formas que Deus age para nos capacitar. Deus não tem prazer nem no sofrimento do ímpio, quanto mais no sofrimento do justo. A provação não existe para provar nada a Deus. A provação existe para provar a quem está sendo provado, para provar a nós, para nos conscientizar e, no meio de toda esta operação, nos capacitar para algo maior, para algo melhor, porque assim Deus trabalha na nossa vida. Por isso o apóstolo Paulo disse que ele se gloriaria em todas as suas provações, e ele mesmo disse: a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória muito excelente. A provação na tua vida, na minha vida, ela é produtiva. Ela produz algo. De modo que confiemos em Deus. Você deve se lembrar daquilo que eu disse, que o oleiro, quando ele trabalha o barro, quando ele dá a forma ao barro, a forma que ele dá é o propósito daquela peça que ele mesmo formou ou criou. Mas para que se fixe a forma, para que se fixe o propósito, o oleiro leva a peça, por ele formado na olaria, ao forno. E é pelo calor do forno que se fixa a forma recebida da peça, do barro. Deus nos forma, e ainda que nós porventura venhamos a nos desfazer nas mãos do oleiro, ele voltará a trabalhar na nossa vida até nos dar a forma perfeita. A Bíblia, embora nós cantemos eu sou o vaso, ele é o oleiro, e eu creio que eu sou o vaso, ele é o oleiro, o que a Bíblia diz é que eu sou o barro e ele o oleiro. Mas para que se fixe essa forma, é necessário o calor, é necessário o forno, é necessária a provação. E quem gradua e determina o tempo é o oleiro. De modo que confiemos no nosso oleiro. Como eu disse, tudo aconteceu na vida de José através de sonhos.
Deus o abençoou. A Bíblia diz que José, quando se torna homem feito, tendo sido ele comprado e recomprado como escravo, na casa do senhor egípcio, vendo o senhor egípcio que José era homem próspero, porque tudo que José fazia, Deus fazia prosperar. Note que José era escravo, mas ele era próspero, porque tudo que ele fazia, Deus fazia prosperar. Prosperidade não é consequência de riqueza. Prosperidade é a capacidade de ser bem-sucedido e de permanecer no sucesso alcançado. Por isso, quando nós falamos que algo prospera, estamos falando que alcançou o seu propósito, que foi bem-sucedido. E quando dizemos que algo prospera, igualmente dizemos que ela permanece. Isso prospera. É uma coisa que prospera, que permanece. José tinha essas características. Por quê? Porque Deus fazia com que tudo que José fazia prosperasse. De modo que o senhor egípcio foi inteligente, lhe confiou todos os seus bens. E aí o senhor egípcio prosperou, porque tudo que José fazia, Deus fazia prosperar. Quão inteligente foi esse homem? E confiou em José. E José, então, passa por outra dificuldade, por outra provação, em que a mulher desse senhor egípcio, que a Bíblia diz que ele era o chefe dos eunucos, isso abre um leque que talvez ele próprio fosse eunuco. E era casado. E a Bíblia diz que José cresceu e se tornou belo de porte e formoso de aparência. Ele tinha um rosto bonito e tinha um porte bonito, bem à semelhança da sua mãe. A Bíblia fala a mesma coisa sobre a mãe de José, que ela também tinha o porte e o rosto bonito. Ela era extremamente bonita. O filho saiu, provavelmente, a mãe, não dizendo que Jacó não era bonito, mas a Bíblia diz que a mãe era bonita e tinha porte, e José era a mesma coisa. Mas na casa de um senhor egípcio, com uma senhora egípcia como aquela, essa beleza e essa formosura de José lhe foram um problema. Bênçãos, porque a beleza e a formosura são bênçãos, também era um problema, e um problema para José, de modo que ela quis deitar-se com José, acostar-se com José. E José diz uma resposta tão interessante que nós deveríamos buscar este caráter no Espírito Santo, em Cristo Jesus. José diz àquela mulher: como eu faria isto? Ele diz: não está em mim a capacidade para fazer tal coisa.
Eu não consigo ser infiel. José tinha esse traço de fidelidade. Ele não conseguia. Ele disse: como eu seria infiel? Infiel a teu marido que tudo me confiou, exceto a ti. Infiel a Deus. Como eu seria infiel ao meu Deus? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E revelam prudência todos aqueles que praticam. Nós precisamos, meus irmãos, a igreja precisa voltar a buscar esta característica. Senhor, que não haja em mim a capacidade. Eu sei, nós somos pecadores. Nós temos a capacidade de fazer qualquer pecado, mas nós podemos pedir este dom a Deus. Nós podemos pedir: Senhor, torna o meu caráter fiel a ti e fiel aos homens. Esse era o caráter de Moisés, que serviu a Deus e aos homens com fidelidade. De modo que tanto Moisés quanto outro personagem, Samuel, disseram que qualquer um aponte no que eu me enriqueci através de vocês. Eu não tenho nada que tenha vindo em abusar, em extorquir, em desviar. Eu tenho servido a Deus com fidelidade. Moisés e Samuel eram estes homens, a tal ponto que a Bíblia diz: mesmo que Moisés e Samuel me pedissem, porque eram homens com um caráter tão íntegro diante de Deus, que Deus não lhes negaria nada que pedisse, mas para Deus mostrar como era intenso aquele juízo, diz: nem que Moisés e Samuel me pedissem, eu atenderia. Eu não faria isso. O juízo estava lançado. Será que nós podemos viver dessa forma? Veja, José foi então recompensado por sua fidelidade com um ato de ingratidão. Quantos de nós não sofremos isso? E ele foi lançado na prisão, inocente. Alguns estudiosos creem que o senhor egípcio tinha consciência de que era a esposa dele. A Bíblia não nos fala disso, mas alguns estudiosos têm, porque a pena para um escravo que fizesse tal coisa no Egito era a morte. E o senhor egípcio jogou José na prisão. Às vezes nós pensamos: bem, pior que isso não fica. Pode ter certeza que as coisas podem piorar. Pior que escravo não fica. Ele, além de escravo, foi preso. Foi preso. E na prisão, o carcereiro percebe o que o senhor egípcio havia percebido. E confia toda a administração da prisão a José. E a prisão deu lucro. Na prisão, nós vemos outra realidade quanto aos sonhos. O sonho do copeiro e o sonho do padeiro. E que ambos falam a José o sonho, e José interpreta os sonhos, diz em quantos dias aconteceria, e o que aconteceria. No caso, o copeiro, este seria perdoado, liberto
e voltaria à sua função diante do rei. Mas o padeiro, este, seria condenado e morreria. Muito se pergunta por que essa diferença. Dizem os rabinos que algo aconteceu no serviço tanto de um como de outro. Algo semelhante, tanto de um como de outro. Alguma contaminação, pois o castigo que eles receberam era o castigo típico de quem tinha falhado no serviço de Faraó. Supõe alguns que tudo passou por causa de uma mosca. Uma mosca que caiu no cálice e uma mosca que caiu no pão. Enquanto o cálice era levado e era servido a Faraó, algo contaminou. Não sabemos o que foi. Digamos, uma mosca. Você há de convir que uma mosca pode cair em qualquer cálice, em qualquer copo. E não é culpa daquele que serve que tal coisa aconteça. Mas uma mosca cair no pão, na massa do pão, enquanto o pão está sendo preparado, a massa é moldada e é, portanto, a contaminação que houve no pão foi considerada mais grave, foi considerada intencional. E a contaminação no cálice foi considerada acidental. Por isso, possivelmente, por favor, isso não está na Bíblia, isso são comentaristas que dizem. Por isso, possivelmente, por encarar que o que houve com o copeiro foi acidental, mas o que houve com o padeiro foi proposital. É interessante que ambos recebem a revelação e que você não nota no padeiro algo de dizer, não, isso é injusto, não pode acontecer comigo. Ele se cala. José estava com uma palavra de Deus, era a verdade. E aquilo aconteceria. Tudo, eu volto a dizer, começa com José, tendo um sonho para ele mesmo. Mas as coisas começam a mudar quando José começa a entender, não só do seu próprio sonho, mas entender que outras pessoas também têm sonhos. Outras pessoas também sonham. Eu tenho sonhos, você tem sonhos. E há outras pessoas que têm sonhos. E nós temos que entender tanto o nosso sonho como o sonho de outros. Mas a vida de José só muda quando ele vem ao terceiro estágio dos sonhos, que é o sonho de Faraó. Quando ele entende o sonho, que na realidade é um pesadelo, e consegue transformar o pesadelo numa linda realidade. Deus dá a capacidade a José, não só de interpretar sonhos, mas de conseguir soluções. Veja, o sonho de Faraó é aquele sonho das 7 vacas gordas
e das 7 vacas magras, das espigas grandes e das espigas débeis, e da loucura que é estes que eram débeis engolirem os que eram gordos. É interessante que primeiro se fala de bois, e depois se fala de espigas. Pelas espigas se compreende uma coisa, que estava falando sobre colheitas. O número tanto de espigas como de bois indicava anos. Anos de abundância, 7 anos, e anos de escassez, 7 anos. No entanto, os bois são citados, e não só as espigas são citadas, porque para nós, se apenas as espigas fossem citadas, já se teria uma interpretação dos 7 anos de abundância, dos 7 anos de escassez. Mas a solução estava nas entrelinhas do sonho com os 7 bois ou vacas gordas e as 7 vacas magras. Porque, meus amados irmãos, Deus não nos revela um problema sem nas entrelinhas nos revelar a sua solução. Porque Deus não quer apenas revelar que haverá um problema. Perceba, a Bíblia diz que as 7 vacas gordas pastavam. E o que elas fizeram? Como vacas gordas normalmente fazem. Comeram todo o pasto. Depois vieram as vacas magras e não encontraram pasto nenhum. E enlouquecidas, foram contra as vacas gordas, as mataram e devoraram. Mas como vacas não têm a capacidade para digerir outra proteína, elas não viveram. E no final, se perdeu todo o rebanho. José, que viu isto, o que ninguém mais percebeu, que o problema foi que, ao pastarem as vacas gordas, não deixaram pasto para as vacas magras que veriam depois delas. José entendeu: deixe pasto para as vacas magras. E as vacas gordas não serão tão gordas, e nem as vacas magras serão tão magras. E em vez de terminar sem nenhuma vaca, você terminará com todo o rebanho. José aprendera a encontrar a solução. Não só o problema, ele disse a Faraó, Deus se revelou o que acontecerá. E ele disse, basta levantar um homem para que separe das colheitas o que deve ser separado, para que nos dias da escassez possa lançar mão do que guardou. Então, Faraó disse, aonde eu encontrarei alguém assim, senão em ti? Porque, veja bem, José viera do preparo de seu pai. José administrou a abundância
do seu senhor egípcio e o fez prosperar, José administrou a escassez da prisão e fez a prisão prosperar, de modo que tudo que aconteceu na vida de José preparou José para o que ele teria que enfrentar. Essa é a promessa de Deus nas nossas vidas. Tudo nos capacitará para o que Deus tem avante. Mas, meus irmãos, o que nem José podia contar, e que nem Faraó teve revelação em seu sonho, se bem quem deu a revelação foi José. Demorou para que tudo isso acontecesse na vida de José. Alguns creem que demorou cerca de 20 anos até que seu pai se reencontrasse com ele. José sofreu. Uma das últimas coisas que ele disse ao copeiro foi: lembre-se de mim quando estiveres com Faraó. E a Bíblia diz que o copeiro se esqueceu de José. Quantos de nós não vivemos essa realidade, que somos esquecidos, que não se lembram de nós? Fomos injustiçados, fomos entregues, sofremos, ainda novamente injustiçados, sofremos ainda mais. E depois de tudo, quando se dá um pedaço de esperança, nós pedimos: lembre-se de mim, por favor. Mas ele esqueceu. Ele tinha que se esquecer. Até que Faraó teve um sonho e que ninguém conseguia desvendar o sonho. O copeiro aí se lembrou. Saiba do seguinte: as pessoas não vão se lembrar de você porque você é inesquecível. As pessoas vão se lembrar de você no momento certo, porque Deus tem um propósito para a sua vida. É por isso que eles vão se lembrar de você. E ali foi que o copeiro falou a Faraó, e ali foi que Faraó chamou a José, ali foi que tudo aconteceu na vida de José, e José foi colocado como segundo em autoridade em todo o Egito. Mas eu disse que nem José estava preparado para um milagre que Deus iria fazer. Lembre-se que a vida de José, ele foi lançado num poço. Mas Deus o levou, através de toda a sua experiência de vida, a um poço. Ele teve poder e autoridade para fazer. Ele acabou se reencontrando com seus irmãos. Nós conhecemos a história, até quando José os testa. O teste é impressionante. E os seus irmãos começam a dizer: não, Benjamim, não. José começa a dizer: esses homens mudaram. Essa gente mudou. Aquele que dera a ideia para vendê-lo como escravo, ele mesmo disse: olha, entenda, meu pai já é homem de idade. Ele perdeu o filho da amada, de sua amada. Meu pai não pode suportar outra perda. Eu tenho um filho, ou eu mesmo, eu me entrego. Algumas versões dizem: eu dou o meu filho. Outras versões dizem: eu fico no lugar dele. É interessante como este homem agora é tão transformado que diz: não, meu pai pode me perder, mas meu pai não pode perder meu irmão. Quando nós chegamos a esse espírito, nós somos um espírito certo de irmãos que Deus quer que venhamos a ser. Não aqueles antigos irmãos, mas irmãos transformados. José viu que não era ele o único a ter sido transformado.
Deus transformara os seus irmãos. E nós mesmo, no meio do caminho, vemos o que Judá sofreu. Como Judá sofreu. Como Deus mudou Judá. Esse homem de Deus, que foi transformado pelo Espírito Santo. Nós sabemos que Deus disse, através do sonho de Faraó, haverá 7 anos de abundância. E ele disse, haverá 7 anos de escassez. Agora veja bem, agora sim, Gênesis capítulo 47. A Bíblia nos fala no versículo 18, depois de narrar o que aconteceu no Egito no primeiro ano de seca. Diz no versículo 18, findo aquele ano, a saber, o primeiro ano, foram a José no ano próximo e lhe disseram, não ocultaremos a meu senhor que se acabou totalmente o dinheiro e o meu senhor já possui os animais, nada mais nos resta diante do meu senhor, senão o nosso corpo e a nossa terra. Era o segundo ano da escassez. E José, então, compra-lhes a todo o Egito, a todo o egípcio e a todas as terras do Egito, para Faraó, com exceção da terra e das pessoas dos sacerdotes. José compra tudo isto. E veja o que José diz no versículo de número 23. Então disse José ao povo, eis que hoje vos comprei a vós outros e vossa terra para Faraó, aí tendes sementes, semeai a terra. Das colheitas darei o 5º a Faraó, e as 4 partes serão vossas para semente do campo, para o vosso mantimento, e dos que estão em vossas casas, e para que comam vossas crianças. Você não vê algo diferente aqui? Pois se era 7 anos de escassez, 7 anos de seca, o que adiantava dar a esta gente semente? E ainda dizer, de tudo que produzir, tirai 20% e dai a Faraó. E o restante ficará com vós. Ora, que se dissesse isso nos dias de abundância, mas José diz isso nos dias de escassez. José estava certo que eles colheriam. E por que José estava certo que eles colheriam? Era como se José estivesse dizendo, era para ser 7 anos de escassez, mas serão apenas 2. Que loucura é esta? O que poderia ter acontecido no Egito para que mudasse? Saiba que a Bíblia diz que quanto à provação e mesmo a privação, diz a Bíblia que Deus abrevia o tempo. Mas quanto à bênção, Deus não abrevia, Deus aumenta o tempo. De modo que aonde Deus diminui o tempo da provação, Ele aumenta o tempo da bênção. Algo aconteceu. E o que aconteceu? Venha comigo um pouco antes, aqui, no mesmo capítulo 47, quando
Israel, a saber Jacó, vai à presença de Faraó. E Jacó faz algo no segundo ano, no ano da seca. Quando no final daquele ano, quando houve seca, e Jacó mandou os seus filhos, e houve a revelação de José a seus irmãos, e mandou José presentes ao seu pai, carruagens e tudo mais, e Jacó disse: basta, eu irei e verei o meu filho enquanto ele está vivo, ou enquanto eu tenho vida, eu o verei. Jacó deu um basta, e às vezes nós temos que dar um basta através da fé do que estamos vivendo. A Bíblia diz, e diz nesse texto, que reviveu-se-lhe o Espírito. Jacó foi revivido pelo Espírito de Deus. E quando a Bíblia disse que Jacó disse basta, na continuidade do texto diz, e disse Israel, ele voltou a ser quem Deus disse que ele era. Tu não és Jacó, tu és Israel. E quando ele decide ir ver a José, Deus se apresenta a Jacó e diz: eu sou o Senhor, Deus de teu pai Isaque. Meus irmãos, qual é a grande característica de Isaque quanto a semear e colher? A Bíblia diz que houve seca, como houve aqui, que houve escassez na terra. E Isaque semeou durante a escassez. E a Bíblia então acrescenta: e Deus o abençoou, e ele colheu a 100 por 1, e se tornou riquíssimo. O Deus de Isaque se manifestou, o Deus que faz você colher a 100 por 1 na seca. Era a palavra. Por isso é que as coisas iriam mudar. Porque Deus, se revelando como Deus de Isaque, ele está dizendo: eu sou o Deus que na escassez dou abundância. Isso para mim é tremendo. Isso para mim é algo tremendo. Entenda muito bem, não aceite simplesmente essas coisas se entregando, dizendo: é escassez, temos que sofrer. Não, há um Deus que nos faz colher na escassez a 100 por 1. O que nós semearmos. E o que houve? Jacó entrou no Egito e fez algo. A Bíblia diz, versículo 10 do capítulo 47. E tendo Jacó abençoado Faraó, saiu de sua presença. O que aconteceu foi que Jacó abençoou a Faraó. Nós não estamos querendo abençoar a Faraó. Nós não gostamos de Faraó. Mas Jacó estava no Egito. A escassez existia no Egito. Mas a bênção de Jacó sobre Faraó foi maior do que toda a escassez do Egito. E aonde antes havia escassez, começou a haver abundância, porque a bênção muda tudo. Amém?
Meus irmãos, esses dias nós temos ouvido palavras de escassez. Temos ouvido muito, estamos vivendo as vacas magras. Eu quero dizer a você, há um Deus que pode mudar toda esta realidade. Deus não tem problema de mudar a escassez em abundância. Deus não tem problema, mas nós temos que abençoar. Nós temos que ser pessoas que abençoam. Desde abençoar uma casa, abençoar um negócio, um trabalho, uma cidade, um estado, uma nação. A bênção de um homem de Deus, totalmente consagrado, faz toda a diferença. Por mais que tudo indicava o quê? 7 anos de escassez. Mesmo que a seca persistisse. Eu não estou dizendo que houve chuva. Eu estou dizendo que houve bênção. Eu estou dizendo que, como com Isaac, que semeou na seca e colheu a 100 por 1, Deus é Deus que nos faz vencer toda má circunstância. Eu sei que todos os indicadores, eu sei que todos os especialistas têm falado sobre essa escassez, têm falado sobre esse horror, têm falado sobre essa crise mundial. Mas eu quero dizer uma coisa, há um Deus contigo. Há um Deus contigo. O Deus de Isaac é com você. E mesmo que haja seca, você poderá semear confiado nele. E como Isaac colheu a 100 por 1, você vai colher sobrenaturalmente. Creia no Deus que pode transformar a escassez em abundância. Termino dando um exemplo claro. Jesus estava ali com as multidões. E o que havia para atender as multidões era uma escassez diante da necessidade. 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Era muita gente para 5 pães e 2 peixinhos. Era escassez. Mas a Bíblia diz que no final, não apenas se multiplicou, mas sobejou. Sobejar significa sobrar em abundância. E Jesus diz, recolham para que nada se perca. E recolheram 12 cestos cheios. Pois se nós atendemos a fome dos que estão, a sobra não é para jogar fora, porque em outro lugar há alguém com fome. A nossa sobra é para atender aos que estão com fome. Deus nos atenderá. A Bíblia diz que todos comeram e ficaram fartos. Deus dará fartura. Aonde havia falta, houve fartura. Teu destino não é ficar em falta. Teu destino é ter fartura. Isso não é uma teologia da prosperidade. Isto é fé. Crer que Deus está acima das circunstâncias. E se Ele é por nós, quem será contra nós? Amado e querido Deus, realmente José saiu do poço e entrou no poço.
E nós queremos sair do nosso poço e entrar no poço todas as coisas naquele que me fortalece. Nós agora abençoamos a vida de todos. Nós agora pedimos que todos sejam tremendamente abençoados. A escassez pode permanecer no mundo, a seca pode permanecer no mundo, mas o Deus de Isaac nos fará colher a 100 por 1, apesar da seca. Abençoa-nos pelo teu poder e pela tua misericórdia. No nome de Jesus. Amém. Antes